Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos ao Maiores do Estado Podcast. Hoje é o nosso 33º episódio e o primeiro episódio de 2026. Então eu quero aqui agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade de estarmos aqui e a você, ouvinte e telespectador, por estar mais uma vez aqui conosco. Se você ainda não me conhece, meu muito prazer, meu nome é Geison Moraes e ao lado do meu grande amigo Matheus Campos, nós temos a honra de entrevistar grandes protagonistas do nosso estado. Todo podcast, ele tem seus parceiros. E o nosso não é diferente, né, Com Matheus? certeza. Hoje, Hoje nós temos o Radar da Notícia, Última Hora MT e o Maiores do Estado, que também é um site de notícia. Então, se você quiser ficar bem informado, acesse www.radardanoticiamt.com.br, ultimahораmt.com.br e maioresdoestado.com.br. Bom dia, boa tarde, meu amigo Matheus. bom dia, boa tarde e boa noite, meu amigo Jason. Queria mandar um abraço para todos de casa e primeiramente agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estar à frente mais um ano com Graças a você e Deus. todos os nossos convidados especiais que acompanham o Maiores do Estado Podcast. Como o Jason já falou, o podcast Maiores do Estado também é um portal de notícia, então se ligue lá, maioresdoestado.com.br, onde você vai ficar atento, né, nas notícias de Mato Grosso, do nosso Brasil e do mundo em geral. E hoje, Jason, estamos com uma grande personalidade política do estado de Mato Grosso, que veio aqui nos dar a honra de sua palavra em uma grande entrevista. Com certeza, Matheus. Ela que é uma das maiores do estado. Mãe, esposa, cristã, empresária, médica com mais de 30 anos de atuação, Matheus, na defesa do SUS e fortalecimento do SUS. E hoje, pré-candidata ao governo do estado de Mato Grosso. Estamos falando dela, Natasha Slessarenko Fraif Barreto. Seja muito bem-vinda, doutora Natasha. Bom dia, boa tarde, boa noite, meninas, Geison e Matheus. É um prazer estar aqui com vocês, ainda mais sabendo agora que eu estou no 33º episódio e é o que está abrindo o ano de 2026. Prazer estar aqui, muito obrigada pelo honroso convite e também quero agradecer a Deus por mais um ano, por estarmos aqui, iniciando aí esse ano que promete ser realmente um grande ano, né? Ano de Copa do Mundo, ano de eleições. Realmente. É um ano que promete. É um ano curto, né? De muitos feriados curto, também. E está passando tão rápido, né? Nós já estamos aí em fevereiro. Eu tô acostumando a dizer pro pessoal que o ano é o seguinte, o ano ele começa, vem carnaval, sai o carnaval, ele entra a Copa do Mundo, acaba a Copa do Mundo, começa as eleições, terminou o ano, já vem o Natal. Exatamente. É um ano muito rápido, um ano atípico, mas um ano com muitos projetos, né? Se Deus quiser. Fortes emoções, né, Fortes Matheus? emoções. Seleção brasileira, a disputa eleitoral, então são grandes emoções que a gente tem no nosso Brasil. Natasha, eu ia perguntar, a gente tem o costume de perguntar aqui no começo do podcast, onde nasceu a doutora Natasha, né? De onde é a doutora Natasha, sua família, suas origens? Então, eu sou filha de pais gaúchos, de Leonardo Slessarenko, professor universitário, um dos fundadores da Universidade Federal de Mato Grosso, e Célia Slessarenko, que também professora universitária, professora aposentada, que foi a primeira mulher eleita senadora por Mato Grosso. Eu já nasci em Cuiabá, mas meus pais vieram do Rio Grande do Sul. Meu pai é de uma cidadezinha perto de Passo Fundo, chamada Sarandi. Minha mãe é de uma cidade perto de Cruz Alta, chamada Augusto Pestana, mas eu já sou cuiabana. Ah, que legal. Olha só, Geison, só me desculpa, você falou que eu sou mulher, mãe, médica, empresária, cristã. Eu também sou servidora pública, eu sou professora da Universidade Federal de Mato Grosso há 23 anos. Perfeito, desculpa aí pela Imagina. ausência dessa Não, é só mais uma informação, completo. que o currículo da senhora é tão grande que a gente acabou passando batido. Faltou linha aí, gente. Ah, que nada. E como que foi a infância da senhora, assim, doutora Natasha? Então, eu tenho uma infância, tenho recordações muito, assim, memórias afetivas extremamente felizes da minha infância. Eu sou a primeira filha de 4, nasci ali na rua 13 de junho, meu pai militar, a gente morava naquela vila militar ali perto do Sesc Arsenal, morava naquela casa coladinha no DENIT, que hoje foi, toda a vila militar ali acabou sendo destruída, né? Vai ser construída, acho que um prédio, enfim.
Mas é uma infância muito feliz. Eu, como falei, eu sou a primeira filha de 4, então sempre fiquei muito como responsável pelos meus irmãos, né? Eu era meio que mãe ali deles. Mas tenho ótimas lembranças. Eu fui Miss Mato Grosso, meninos, Miss Mirim, aos Olha, 5 anos de idade, no desfile lá no Clube Dom Bosco. Para quem é cuiabano sabe o que eu estou falando. Eu fui eleita Miss Mato Grosso Mirim, num desfile. E, assim, me lembro com muita alegria da minha infância. Eu estudei no Colégio Notre Dame, fui da terceira turma do colégio. A minha primeira professora, irmã Maria Odila, que hoje se chama irmã Denise, é uma paciente nossa lá da Clínica Vida. Então, eu estudei ali no colégio e eu me lembro que a irmã me chamava de Pinga Fogo. O meu apelido era Pinga Fogo, porque disse que eu era muito conversadeira e ela me deixava de castigo. Isso ela me contou, porque eu não me lembro. Isso eu estava na pré-escola. E ela, como eu era muito conversadeira, ela me deixava de castigo. E a Kombi da manhã saía com os alunos, eu estudava de manhã, saía para levar os alunos da manhã e já pegava os alunos da tarde. Quando a Kombi chegava, meio-dia e meio, 1 hora, com os alunos da tarde, ela ia abrir a sala, estava lá eu na sala, porque ela tinha me deixado de castigo. Aí um dia minha mãe foi lá me buscar desesperada. Aí aí ela falou, ai, pois a Natasha, na hora de sair da Kombi, a gente não achava onde é que estava a Natasha. Eu falei, não, 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 a senhora me deixou de castigo. Diz que eu já dedei a irmã ali. Mas é uma infância muito gostosa. Eu me lembro que a gente passeava, ia lá na universidade, no campus da universidade. Então não tinha, era uma Cuiabá pequena, era uma Cuiabá assim, não tinha nem asfalto, tinha rua de paralelepípedo, a nossa rua 13 de junho era de era. paralelepípedo. E a gente, assim, teve uma infância que eu posso dizer que foi muito feliz. Que bom. Íamos para a fazenda dos meus avós, no Rio Grande do Sul, então passava 3 meses na fazenda, tirando leite de vaca, apartando as vacas, tomando banho de rio. Então foi realmente uma infância muito feliz. Realmente são coisas que hoje em dia é mais peculiar, né? A gente vê esses hábitos das crianças, né? Hoje em dia É, todo mundo eu ainda tive muito prazer eu quando também, eu criança não tô poder tão viver novinho isso, assim, não. Eu né? também. De poder brincar na rua, de ter essa Verdade. liberdade, de ir para a escola de a pé e voltar sem problema nenhum, né? Hoje em dia, infelizmente, a gente já está um pouco mais difícil a gente No mundo conseguir tecnológico que vivemos, né? tecnológico Tecnológico e e perigoso, né? perigoso, né? A própria Exato. Não tem segurança. segurança. Exato. Doutora Natasha, a senhora é filha da senadora Séries, né? E cresceu nesse ambiente político já muito cedo, né? Essa é uma grande mãe, uma mãe liderança política no estado do Mato Grosso. Como foi crescer nesse ambiente? A paixão pela política veio, né? Da mãe da senhora? Olha só, Matheus, na verdade, eu realmente cresci num ambiente político. Não só minha mãe, que foi uma política que concorreu eleições, que foi deputada estadual 3 vezes, teve 3 mandatos, depois foi senadora, mas meu pai também, a veia política mais forte e inicial veio do meu pai. Meu Olha, pai veio punido para Mato Grosso. Ele tinha acabado de se formar, era militar, se formou na Academia Militar das Agulhas Negras e foi servir o exército em Cruz Alta. Isso era janeiro de 64. E aí, com o golpe militar, ele veio punido para Mato Grosso. Até há 2 anos atrás, em 2024, ele recebeu o título de cidadão anistiado político brasileiro pela Comissão da Verdade, pelos atos de exceção e de perseguição sofridos durante a ditadura. E eu cresci nesse ambiente. O pai e a mãe sempre muito engajados politicamente, mas nunca houve aquela coisa de deixar um herdeiro político, nunca, nunca, nunca nem se falava isso em casa. E eu tinha outro foco quando criança, quando adolescente, de estudar, de me preparar. Naquela época só tinha uma faculdade de medicina aqui, e eu tive a bênção de Deus de passar no primeiro vestibular com 17 anos para o FMT aqui, fiz o FMT. Então, não tinha essa coisa, mas era algo que estava latente dentro de mim. uhum. Eu gostava de chegar em casa e ver minha mãe falando era CPI disso, CPI daquilo, investigação. E depois, quando ela se tornou senadora, eu já tinha minhas 2 filhas, isso foi em 2002. Ela primeiro se elegeu em 1990, no ano em que eu me formei. Então, eu me formei, fui morar fora, então não participei aqui dos 2 primeiros mandatos dela de deputada, praticamente não participei.
Quando eu voltei, em 1998, ela estava indo para o terceiro mandato de deputada. Ali eu comecei realmente a me inteirar, mas tinha filha pequena, a Marina tinha 3 meses de idade, então realmente o foco era outro. Eu morei 1 ano e meio na casa dela, porque eu estava de mudança e tal, mas aquilo ali me interessava, mas realmente eu tinha outros focos, mas a questão política sempre falou muito forte dentro de mim. Para mim, política, eh, Jason e Matheus, é toda e qualquer ação que você melhore a vida das pessoas. Como médica, eu faço isso há 35 anos que eu sou formada. E isso foi se consolidando para mim. Como é que eu vou poder fazer isso para milhões? Porque como médica a gente faz, você muda a qualidade daquela família, a vida daquela família, de uma outra e tal. Para fazer para milhões só tem uma forma, é estando na política. Você consegue fazer em escala. E aí então eu comecei a pensar exatamente nisso. Como trazer para dentro da política toda essa minha experiência como empresária. Eu aprendi ali que gestão se faz com responsabilidade, com transparência. Como médica, aprendi a ouvir, a ter sensibilidade de escutar as pessoas, a ter empatia, se colocar no lugar das pessoas. Como servidora pública e professora, tenho uma vida pautada aí pela honestidade, pelo trabalho sério, por ajudar realmente os alunos, ser mais do que uma professora, mas ser um agente de transformação. Fui também do CRM, fui do Conselho Federal de Medicina, onde a gente aprende a dialogar, a fazer a propor entendimento. E tudo isso eu quero trazer para dentro da política. É possível, sim, fazer política de uma forma diferente, incluindo todo mundo e não fazendo uma política segregativa, uma política não inclusiva. Então foi assim que isso nasceu. Entendi, perfeito. Doutora Natasha, mas antes da gente entrar um pouco mais na política, eu queria saber assim, a medicina, ela veio por paixão ou por pressão? Pura paixão. Eu sou a primeira médica da família e eu me lembro que, assim, logo que abriu as inscrições do vestibular, meu pai perguntou para mim na mesa: minha filha, você tem certeza que você quer ser médica? Meu pai era militar, né? Sim, Militar, economista e advogado. Minha mãe, advogada e pedagoga. Eu tenho certeza absoluta. Ai, mas você vai dar plantão, não vai dormir à noite, vai ver sangue. Eu falei, eu quero tudo isso para mim. Eu tenho certeza absoluta que eu nasci para ser médica, eu não tenho dúvida nenhuma. Se tivesse hoje que rasgar todos os meus diplomas de medicina, de pediatra, de patologista clínica, de mestrado, de doutorado, toda a minha carreira acadêmica, profissional, eu rasgaria e começaria tudo de novo e faria tudo de novo do mesmo jeito. olha que legal. E É, é, hoje, assim, é importante dizer, Jason, que a doutora Natasha é uma pessoa que tem mais de 30 anos de profissão, com vasta experiência no nosso Sistema Único de Saúde, né? E eu queria fazer uma pergunta para a senhora, desculpa te não, interromper, não, sim. mas eu queria fazer uma pergunta para a senhora já direcionada ao projeto político da senhora. Qual que é a principal dificuldade na saúde de Mato Grosso que a senhora identifica e qual a proposta de mudança, né, para... Mateus, muito obrigada pela sua pergunta. Eu identifico vários pontos de entrave na saúde. Eu acho que a saúde pública do nosso estado está realmente numa situação caótica. A saúde não é só construir hospitais. É importante, mas não é só isso. Então, quando a gente fala atenção primária, posto de saúde, unidade básica de saúde, os PSFs, essa é a porta de entrada do SUS. Isso tem que ser reforçado. Isso é responsabilidade do município, mas o Estado pode e tem que ajudar. O Estado tem que ajudar, dando suporte financeiro, educação continuada para esses profissionais, para toda a cadeia de profissionais que compõem a saúde. Por quê? Além de ser a porta de entrada, é ali na unidade básica de saúde que se faz promoção e prevenção. Se a gente faz prevenção, se a gente faz medicina preventiva, não sobrecarrega a medicina secundária, que aí são os especialistas, os, e nem a terciária, que são os hospitais. Então, a gente precisa trabalhar muito essa atenção primária, que, volto a repetir, é de responsabilidade do município. O que mais que a gente pode fazer para melhorar muito a saúde? E isso eu já falei e eu quero que grave e que me cobrem. Eu vou fazer uma verdadeira revolução na saúde secundária. O que é isso?
com especialista. Hoje, qualquer cidadão que foi a um posto de saúde, que precisa de um especialista, um cardiologista, um endocrinologista, um ortopedista, um oncologista, o que quer que seja, ele leva meses, há anos para conseguir uma consulta. Isso não é justo. É muito tempo na regulação. Né? Muito tempo. Além de ter uma fila da regulação que é completamente desonesta. Ninguém sabe quem é que está na fila, quem que está na frente, quem está atrás. Não tem uma transparência, Não tem. né, De doutor? jeito nenhum. E tem que ter. É obrigada a ter. A única fila transparente que existe no nosso país é a fila de transplante. Todas as outras filas de regulação, seja para exame, seja para consulta com especialista, seja para cirurgia, é uma fila que não tem transparência e as pessoas precisam saber. Então, eu farei uma revolução nessa saúde secundária, ou seja, vai consultar com o especialista, vai ter acesso a exames complementares, ressonância, tomografia, ultrassom, teste de esteira, vai fazer a sua cirurgia. Pacientes, às vezes, que têm uma pedra na vesícula, que é uma cirurgia simples, leva meses a anos para conseguir. E, às vezes, o que acontece? Complica com uma colicistite, com uma inflamação da vesícula e tem que tirar aquela pedra na urgência. A chance de evoluir mal é muito maior. Então, esses são os principais entraves. E como é que a gente faz isso? Como é que eu melhoro essa? Então, na atenção primária, como que a gente faz? É dando dinheiro, ajudando o município a ter todos os profissionais da área da saúde, dando educação continuada. Na atenção secundária, fazer com que tenha especialista nos hospitais regionais, nos hospitais municipais, não só os especialistas, mas também exames mais complexos. Exames de cardiologia, exames de medicina nuclear, e se não tiver ali no estado, naquela região, fazer parcerias público-privadas com empresas privadas idôneas, íntegras, que não queiram roubar do Estado. Então, é possível se fazer. Entendi, perfeito. Natasha, a minha pergunta para a senhora assim, seria no sentido assim, quando que a senhora se descobriu para entrar diretamente na política? Como que a senhora falou assim, agora chegou minha hora? Correto, né? Então, eu te contei a história, né? Que eu cresci nesse ambiente político e que, exercendo a minha prática médica, eu fui percebendo que para mudar para milhões, só mesmo estando com a caneta na mão, estando num executivo, num legislativo, onde a gente tem o poder de fazer políticas públicas para mudar essa realidade. Uma grande inspiração da minha vida foi Juscelino Kubitschek, que foi prefeito lá em Minas Gerais e chegou à presidência da República. Ele era médico, urologista. Juscelino Kubitschek tem uma história que conta, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler a biografia dele, vale muito a pena. É um livro que assusta, dessa grossura, mas é muito bonito. Juscelino Kubitschek foi chamado para ver uma criança nos arredores de Belo Horizonte. Ele pegou a malinha de médico dele e foi lá atender aquela criança. Passou, fez a prescrição tal e foi embora. Passou uns 3, 4 dias, foi chamado de novo para ir lá. Chegou lá, a criança muito grave, ele passou a madrugada inteira ali e a criança acabou falecendo. E aí ele perdeu o trem. Eu me emociono de contar essa história, porque é exatamente isso que me tocou. Ele perdeu o trem e ele voltou andando ali pelos trilhos de madrugada. E ele pensava assim, como médico, a gente tem uma ação muito limitada. A gente ajuda, mas eu prescrevi para aquela criança vitaminas, antibióticos, e a família não teve dinheiro para comprar. E essa criança acabou morrendo. Quer dizer, quando uma criança morre, isso é o fracasso de um sistema de saúde, de um sistema público que não funciona. E aí ele falou, só tem uma forma da gente poder contribuir de uma maneira muito mais assertiva na política. Isso, então, fez com que ele entrasse para a política. Isso, quando eu li, eu fiquei, assim, bastante tocada com essa história dele. E isso acontece praticamente todo dia durante o meu atendimento. Eu faço atendimento num posto de saúde há 23 anos como professora da Universidade Federal de Mato Grosso. Eu dou aula de pediatria no posto. E chega criança o tempo todo. E uma vez, foi 2018, 2019, veio uma criança com 2 anos de idade que não falava uma palavra,
com suspeita ali, investigação de transtorno do espectro autista. E a mãe chegou chorando ali para mim, que ela já tinha uma regulação para psicólogo, para psicopedagogo, e não conseguia, mais de um ano. E aí eu fiz algumas ligações para fono, para físio, para psicopedagogo, e consegui com aquela mãe. Falei, mas eu consegui para uma. A frequência de autismo é 1 para cada 36. Eu consegui para uma. Então, isso me fez, sabe, é hora de dar espaço. E doutora, em 2022 foi a entrada, né, da senhora, colocou o nome à disposição, né, para uma pré-candidatura ao Senado, né, aqui em Mato Grosso, né, por questões partidárias ali, o nome da senhora dentro do partido não foi aprovado, Não progrediu, não né? progrediu dentro do partido. O que a senhora acredita que levou de ensinamento nessa oportunidade? Na verdade, Matheus, eu passei nas convenções, eu já era candidata. Eu cheguei a passar nas convenções. Eu aprendi, tudo na vida a gente aprende, né? Certeza. Com certeza. Com erros, com acertos. E eu aprendi principalmente que política se faz com uma construção coletiva. Conversando, dialogando, entendendo, tendo base, tendo aí apoios de diversos partidos. E é isso que a gente construiu dessa vez, né? Então, foi toda uma construção e hoje a gente está agregando aí as forças progressistas do nosso estado. Eu sou do PSD, que é um partido de centro, cujo presidente é o Gilberto Kassab, que é secretário do Tarcísio de Freitas, de São Paulo, e tem 3 ministros no governo Lula, ou seja, nada mais centro do que isso. E tive a feliz satisfação e honra de receber o apoio da Federação Brasil da Esperança, que congrega aí o PV, PC, do B e o PT, representando aí as forças progressistas do nosso estado, e tem ainda outros partidos também progressistas que estão aí, estamos em conversa, estamos em diálogo, e é isso, essa construção dessa frente foi a grande diferença com relação a 2022, que eu ali estava num único partido, que a princípio estava me dando todo o suporte, tanto que passei nas convenções, e depois, então, houve essa empurrada do palanque. E hoje a senhora, como pré-candidata ao governo, né, pelo PSD, e assim, o Mato Grosso, ele é um estado conservador, vamos dizer assim, né? Como que a senhora, dentro do PSD, vai conseguir dialogar, né, com esse tipo de eleitores? Né? Porque a eleição tem que ganhar em relação ao todo. Claro, com né? certeza. A gente tem que ter votos de todos os, Sem dúvida. tipos de Todas as matizes Exato. ideológicas, né? Olha, Geis, eu te agradeço por essa pergunta. Nosso estado é um estado conservador, mas é um estado também que é bastante inteligente. A gente precisa aí fazer algumas ponderações. Então, acho que a primeira grande ponderação, essa questão ideológica não bota comida na mesa, não traz emprego, não traz diminuição de feminicídio, não diminui a violência contra as crianças, não faz infraestrutura. Então, assim, as pessoas já estão cansadas. Eu sinto uma saturação das pessoas que não aguentam mais essa questão. Porque é isso e aquilo. Não, isso é muito ruim. Além de que, nós temos nas grandes cidades aqui prefeituras conservadoras. Como é que está a prefeitura em Cuiabá? Está bacana? Está bom? O prefeito tem feito realmente tudo aquilo que ele prometeu? Como é que está Rondonópolis? Então, a população vai poder fazer essa análise. E eu me coloco como uma pré-candidata que quer fazer um Mato Grosso para todos. Um Mato Grosso que não deixe ninguém para trás. É um Mato Grosso que esteja todo mundo junto, todo mundo prosperando, e é isso que eu acho que precisa. Eu acho não, que eu tenho certeza que precisa. E a gente tem aí um projeto que é o Mato Grosso que queremos, que a gente está levando aí para as cidades do interior, para as cidades polo, já fizemos aqui na Baixada, que é escutar as pessoas. O que é que dói para você? Você que mora lá naquele bairro, o que é que te machuca? O que é que te desconforta? O que é que você precisa? Porque política pública a gente não faz dentro de 4 paredes com ar-condicionado. Política pública a gente faz escutando as pessoas. Então, a gente se dispõe a isso. Eu quero realmente estar
fazendo um governo que seja um governo para todos. Doutora, a gente vê na política, né, pela nossa experiência também, como na parte jornalística, mas também na parte política, né, que eu tenho um exemplo lá da cidade de do estado de Santa Catarina, que a deputada federal, a Carol de Tone, ela é pré-candidata ao Senado pelo PL, né, e pelas articulações e os conclaves políticos ali, o presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto, ele foi até Balneário Camboriú, né, onde a deputada reside, e conversou com ela para se recuar para uma reeleição a deputada federal e colocar o Carlos Bolsonaro à candidatura do Senado no estado de Santa Catarina. Como que a senhora vê, né, essa imposição política, né, dentro do nosso cenário nacional, e se a senhora não tem esse receio aqui no estado de Mato Grosso? Olha, eu vejo com muita tristeza, porque as pessoas que moram ali no seu estado, no seu município, é que conhecem o que está acontecendo ali. Para Senado, isso até é menos ruim, digamos assim, porque o Senado é paritário, ele tem 3 representantes por estado, independente do tamanho do estado. Eu considero esse tipo de postura muito coronelística, muito cabresto. Eu acho que as coisas não funcionam desse jeito. Eu acho que é uma pena tirarem uma mulher de uma disputa ao Senado. Para nós mulheres, tudo é muito mais complexo, tudo é muito mais difícil. E só lamento esse tipo de postura. Perfeito. Uma coisa que também, terminando de responder aquela pergunta anterior, né, da questão ideológica e tal, hoje eu acho que a gente precisa ser muito pragmático. Na política, a gente precisa ser pragmático. E vamos comparar como foi o governo do Bolsonaro e como está sendo o governo Lula. Quais são os investimentos para o nosso Estado? Porque político tem que ser pragmático. Eu volto a dizer, o governador, então, ele precisa atrair dinheiro aqui para o nosso Estado. Tem que atrair o que a gente pode fazer. Então, o governo Lula trouxe para o nosso Estado, esse ano de 2025, para a saúde, 565 milhões. Então, essa semana eu tive a oportunidade de estar na inauguração da maternidade de Várzea Grande. Vai ter uma maternidade em Sorriso, vai ter uma policlínica e maternidade em Sinop, uma policlínica em Rondonópolis, mais de 200 vans, ambulâncias e odontomóveis. Então, uma série de não só estruturalmente falando, mas também concessões em equipamentos, o governo federal vai aumentar o que ele dá para o Estado para a saúde. Na educação, só para obras, 625 milhões. Anteontem, né, o ministro Camilo esteve aqui inaugurando o IFMT Campus Várzea Grande, mais outros 3 IFMTs estão em construção, Colniza, Canarana e Água Boa, mais a reforma de diversos outros campos de IFMT, campos da UFMT em Lucas do Rio Verde, aumento do número de professores. Então, tudo isso a população precisa ver, sem contar, Geison e Matheus, que agora, dia 31 de janeiro, quando você recebeu o Olerite, se você ganha até R$5.000, não houve desconto de imposto de renda. Isso vai equivaler, no final do ano, a um 14º salário. Isso movimenta a economia. Então, eu sou a favor do desenvolvimento econômico com distribuição de renda e inclusão social, pois isso faz com que gire a economia, pois essa inclusão social traz mais renda para a pessoa e gira o comércio, gira a indústria e faz a economia acontecer. Então, é importante assim a gente ver que o PSD ele tá disposto a dialogar com todos. Com certeza. Né? Falando desse diálogo do PSD e aproveitar que você falou, só a gente trazer um parênteses aqui, o PSD é um partido hoje tão forte nacionalmente que ele tem a oportunidade ali de escolher determinadas coisas, né? Exato. Por quê? Eu vou explicar para a senhora o meu pensamento. Hoje o PSD ele tem, né, a filiação do governador de Goiás, Caiado, né? E ele tem o Ratinho Júnior,
né? Governador do Paraná, Eduardo Leite. Eduardo Leite, Leite. o governador do Rio Grande do Sul. Então a gente tem 3 cenários aí, né? A futura candidatura, a possível candidatura do Caiado à presidência da República, uma possível vice-presidente do Eduardo Leite, do presidente Lula, e uma vice-presidência do Ratinho Júnior, do Flávio Bolsonaro. Então a gente tem diversos, né? E como que a senhora acha que o PSD Mato Grosso iria se posicionar ali com todo esse imbróglio, né, que a gente vê pra todo lado? É porque, assim, Jason... Porque parece que o nacional tá andando pra um lado, o né? estadual tá andando pro outro, e aí a gente Então, na verdade, veja bem, o PSD hoje é o maior partido, é um grande partido, né? O PL ainda tem maior número de representantes no Congresso Nacional, mas veja, são mais de 40 deputados federais, 12 senadores, 886 prefeitos, é o maior partido, é o partido que tem mais prefeitos no Brasil, são, se não me falha a memória, 6.636 vereadores do PSD no Brasil. Então, é um grande partido, sem sombra de dúvidas. E Gilberto Kassab, que é o presidente do partido, é um grande articulador, né? Eu fui ler aí toda essa articulação com esses 3 novos nomes que vieram, e todos os cenários ele ganha, sai ganhando, seja ele saindo candidato, dividindo os votos da direita, ajudando Lula ou ajudando Flávio Bolsonaro, o que quer que seja. Mas aqui em Mato Grosso, não só aqui em Mato Grosso, mas na Bahia, no Amazonas e aqui em Mato Grosso, os estados estão liberados para... tem a sua livre opção de fazer a escolha entre quem apoiar. Aqui em Mato Grosso, o PSD está alinhado às políticas públicas do governo federal. Aqui em Mato Grosso, o PSD vai apoiar a reeleição do presidente Lula. E a senhora não acha que às vezes pode confundir um pouco o eleitor nisso? Por exemplo, aqui vai estar alinhado com o governo federal, mas no nacional pode estar sendo pode ter um outro candidato, né? Uma disputa de oposição, eu né? Eu costumo dizer que nesses embrólios políticos, né, que acontecem, realmente podem acontecer, da nacional estar direcionada a um lado e a estadual para outro lado, eu costumo dizer que a polarização ela acaba com o debate político, né? Ela atrapalha o eleitor. Realmente ela atrapalha muito o eleitor. E queria perguntar a opinião da senhora, né? O que a senhora acha dessa polarização extrema, né? Direita, esquerda. O que a senhora acha dessa polarização que a gente teve nesses últimos anos? Extremismo ideológico é condenável, sem sombra de dúvidas. Todo extremismo é condenável e a gente deve realmente procurar tirar a venda das pessoas, porque realmente o extremista ele tem venda nos olhos, né? Ele não aceita uma opinião diferente, mas a gente precisa, enquanto agente político, enquanto cidadão, faz parte da cidadania a gente tentar tirar essa venda dos olhos e deixar mais claro e dizer que esse extremismo ideológico não bota comida na mesa de ninguém, não gera renda, não traz emprego, não fortalece a democracia, muito pelo contrário. Com certeza. Concordo muito com isso e tenho certeza que vocês, com essa proposta, né, de estar aberto a dialogar com todo mundo, é o que todos deveriam estar fazendo, né? Sem então dúvida. A gente vê que é uma política correta, é uma política pública que faz sentido aí para nós eleitores e para gente que gosta também de política. Mas vamos lá, doutora Natasha, chegou outubro, a senhora ganhou a eleição, é governadora do estado do Mato Grosso. Qual é a prioridade da Natasha, governadora? Eu já falei isso aqui, vou reforçar isso aqui. A minha prioridade número 1 vai ser convocar os policiais que já foram classificados no concurso. Nós temos um déficit de policiais aqui de aproximadamente 5 a 6 mil policiais e tem mais de 1.000 na lista aguardando serem chamados. A minha primeira atitude vai ser essa. Junto com isso, trazer os servidores públicos para conversar. É desumano o que ao longo desses 7 anos foram feitos com servidores públicos. Eu sou uma empresária da iniciativa privada e sei que o maior capital de uma empresa é o capital humano. E o que se fez com os servidores, que é que toca a máquina, que é que faz tudo isso andar ao longo desses 7 anos, foi muito desumano.
chamar esses servidores públicos. Na saúde, promover concurso público, fazer um plano de cargos e carreiras, chamar as mulheres, os homens de bem do nosso Estado, a alinhar com esse plano nacional contra o feminicídio. É um absurdo Mato Grosso continuar sendo, e vai ser pelo 3º ano consecutivo, o campeão de feminicídios e também de violência contra mulheres e crianças. Então, assim, são tantas as ações, tornar transparente a lista de regulação. Perfeito. Então, assim, e combater a corrupção do primeiro dia do governo. É inaceitável o índice de corrupção que chegou ao nosso Estado. Todo dia é um novo escândalo, e corrupção não é destino, corrupção é escolha. A gente precisa atuar, e está muito banalizado. Agora, é mais um. Se tem tanta corrupção, uma das coisas é porque se acredita na impunidade. Não, tem imunidade, dá para comprar, e assim a gente vai levando. Mas não, é não tolerar isso, porque a corrupção, ela tira a vida, ela deixa um asfalto ruim e provoca acidentes, ela deixa ter menos capacidade de fazer cirurgia, ela não tem remédio no posto por causa disso, ela não dá para aumentar o contingente de policiais, tudo por causa de corrupção. Então, os corruptos têm sangue nas mãos, porque tem vidas perdidas ali. Então, são essas algumas das minhas primeiras iniciativas enquanto governadora. Perfeito. A senhora agora falou sobre os servidores públicos, né? Que realmente eles são a máquina que movimenta o nosso governo. E recentemente, né, pela questão do RGA ali, a princípio o governo apresentou a proposta de 4,26 e depois subiu para 5,4, mas a gente vê que há um déficit de 19,76. Algo assim, 19,50, 19,50, alguma coisa. Isso, alguma coisa assim. Caso a senhora é eleita, a senhora conseguiria reaver essa questão, ou a senhora também acha que o governo tem esse orçamento já disponível? Sem dúvida. Geralmente em outubro já está com superávit, a gente já ultrapassou o que se achou que podia orçar para o nosso estado. Então é um estado rico, é um estado pujante, é um estado realmente que dá o orgulho de bater no peito e dizer: eu sou mato-grossense. Então, hoje o Estado investe cerca de 20% daquilo que ele arrecada. Temos que olhar para o servidor público, sim, fazer concurso para esse servidor, tratar esse servidor como gente, acolher esse servidor, dar carinho para ele e dar esses 19% de RGA, que é constitucional. Perfeito. Natasha, e falando agora um pouco da nossa educação pública, né? Quais são as propostas para educação pública, inclusive, e né, mais pensativo ali no interior do estado, né? Que a gente tem uma desigualdade. Às vezes Com certeza. a educação aqui na Baixada Cuiabana, na capital, ela atende melhor, né? Até porque tem o suporte das prefeituras municipais. Mas falando do governo do estado em geral, qual é a proposta da doutora Natasha para a educação do estado de Mato Grosso? Então, a primeira coisa é implementar o Sistema Nacional de Educação, né? Que foi aprovado agora em outubro, se não me falha a memória, no final de outubro. Ou seja, o Estado, a federação e os municípios têm que ser partícipes de tudo. Então, o Estado também, como na saúde, o Estado pode ajudar a atenção primária, que é responsabilidade do município. Na educação, o Estado também pode ajudar creches, a educação infantil e o Fundamental 1, que é de responsabilidade do município. Então, nós vivemos num Estado que é continental, né, meninos? Que se a gente somar o tamanho da França e da Alemanha, Mato Grosso ainda é maior. Então, nós temos aí essa questão territorial que é muito grande. Mas, independente disso, o Estado tem que estar responsável pelos 142 municípios. O recurso tem que chegar na ponta, né? Tem que chegar na ponta. Esse recurso tem que chegar na ponta. As escolas têm que estar bem equipadas. As escolas precisam ter... a gente precisa alfabetizar essas crianças, e essas crianças precisam, aos 6 anos de idade, todas as crianças mato-grossenses precisam estar alfabetizadas, o que infelizmente hoje não acontece. Precisa ter reforço dos cursos profissionalizantes, então os IFs e MTs que estão aí espalhados, e vão sair mais IFMTs ainda, para que esses jovens possam ter perspectiva. Hoje o jovem está sem perspectiva. Agora, olhando para o outro lado, as creches, existe um déficit de creches, que esse dado eu preciso confirmar, mas segundo o Sintep, em 2024,
Sintep, junto com a Fundação Maria Tereza Vidigal, que estuda muito a questão da infância, são 78 mil crianças que estão fora da creche no nosso estado. Isso é inadmissível. Diminuir a desigualdade social passa por deixar todas as crianças na creche. Aquela mãe que tem a tranquilidade de deixar o seu filho na creche, que faça 5 refeições por dia, ou seja, que não passa insegurança alimentar, ela precisa ter essa tranquilidade de trabalhar e deixar seu filho num lugar protegido. Porque hoje o que ela faz? Ela entra numa fila para tentar a vaga na creche, não consegue, aí ela tem que pagar a vizinha para poder cuidar da sua criança, e a vizinha cuida, e não tem a obrigação assim de cuidar, dar as 5 refeições, enfim. Então precisa haver toda essa reestruturação, ter mais escolas em tempo integral, porque a escola em tempo integral tira a criança e o adolescente da rua, que pode ser cooptado a qualquer momento pelo tráfego. Então, assim, tem muita coisa aí que a gente realmente pode fazer. E eu volto a repetir, o investimento do governo federal em educação, só em infraestrutura para educação, no ano de 2025, foi da ordem de 620 milhões aqui em Mato Grosso. Doutora, é importante a senhora falar agora que são coisas que andam junto, né? Educação e segurança. A senhora falou do tráfico de drogas, né? Que infelizmente hoje as facções criminosas assolam ali a nossa juventude, né? E levam para essa vertente. E assim, só reforçando, a Natasha realizou um evento, né, lá no CASE, né, masculino, no Centro de Atendimento Socioeducativo, né, sobre, se eu não me engano, Setembro Amarelo, né, que a senhora pôde ir lá dar uma palavrinha para aqueles adolescentes, que é sempre muito importante. Eu sou agente de segurança lá do sistema também. Ah, que legal. Então, você estava lá aquele estava dia? lá, vi. Que bom. Os adolescentes gostaram muito da senhora, principalmente dos bombons que a senhora deixou lá. Porque para chamar a atenção de adolescente, olha, quando eu fui convidada, meu Deus, o que é que eu posso fazer para chamar atenção para eles? Então, fazer uma aula curta, rápida e dar bombons. Pronto. Foi isso, eles gostaram muito. Para nós foi algo inédito, porque a gente preza também ali, é um ambiente de segurança, né? Então, conseguir fazer um evento com todos reunidos ali e fazer com que eles também assistam, prestem atenção, já é uma dificuldade. Mas graças a Deus aquele evento foi muito bacana, foi muito interessante. Tudo em E a ordem. gente vê esse olhar humano, né, para esses adolescentes que, sim, né, que cometeram os crimes, né, mas que por outro lado também, às vezes, eles não têm aquela estrutura familiar que graças a Deus eu tive, você teve, a senhora também teve. Então, eles são vulneráveis às facções criminosas. Então, isso é muito importante que a senhora fez. Eu quero aqui parabenizar pela iniciativa. E Falando em segurança pública, né, retornando o assunto da segurança pública, eu queria saber um pouco das propostas, né, de ação política da senhora na segurança pública, sendo que o nosso estado é um dos estados campeões, né, infelizmente, em feminicídio, e as facções criminosas vêm tomando conta, né, do estado de Mato Grosso. Eu queria saber a proposta da doutora Natasha, caso eleita governadora do estado. Então, não só nós somos campeões em feminicídio, mas campeões em violência contra a mulher, em violência contra a criança, enfim. A segurança pública, ela é um tema bastante complexo, né, meninas? E exige aí realmente um esforço, não só do governo estadual, mas em parceria com os municípios e também contando com o governo federal. Então, eu torço para que a PEC da segurança pública, o PL antifacções também passe logo pelas instâncias no Congresso Nacional para que a gente possa se valer disso. Mas o que a gente pode efetivamente fazer? Então, eu divido em 3 blocos. Então, o primeiro bloco é aumentar o número de contingente policial. Tem que ter mais policiais na rua, tem que ser valorizado esse policial, seja a polícia civil, seja a polícia criminal, seja a polícia militar. Aumentar o número de viaturas, inteligência. Essa é a palavra para a gente combater o narcotráfico. Nós temos uma área muito grande de fronteira com a Bolívia. Então, é um estado que realmente entra droga por aqui. Então, tem que ter inteligência. Então, o primeiro bloco, então, seria a questão de segurança pública focada ali no aumento do contingente de policiais, inteligência e integração entre município, estado e federação. O segundo bloco, asfixiar, desnutrir,
desidratar a lavagem de dinheiro. Isso também se faz com inteligência. E, por último, a questão do sistema prisional. Porque hoje a pessoa entra no sistema prisional e ela sai mais criminoso do que entrou. Então, seriam esses 3 pilares, digamos assim, que precisariam ser atacados de maneira pronta e com bastante austeridade. Firmeza, né? E, Natasha, vamos mudar um pouquinho aqui o rumo da nossa prosa. O rumo da prosa. O rumo da prosa. Vamos lá. Quem que é a Natasha sem ser política, sem ser médica, sem ser empresária? Como que é a Natasha no seu dia a dia, fora essas atividades? É a Natasha mãe. O meu maior título é esse, é ser mãe. É assim, eu fui mãe aos quase 30 anos de idade, há 28 anos atrás. Eu estou com 58 anos de vida. Então, há 28 anos atrás, você ser mãe aos 30 era algo assim, já bem fora da curva, né? As minhas amigas todas, a grande maioria já é avó. E eu estou aí, tenho 2 meninas, Maria Eduarda, de 26 anos, que é médica, e Marina, que é advogada, e hoje faz doutorado na Alemanha em ciências políticas pela USP, tem 28 anos. Então, o meu melhor papel, Jason, sem sombra de dúvidas, que eu, assim, trocaria tudo no mundo para mantê-lo, é o papel de ser mãe. Cara, muito, muito legal isso. A gente que tem filho, né? Só nós que temos, a gente sabe o valor Consegue que isso sentir tem, né? o tamanho, a dimensão do amor. Eu não tenho essa dádiva ainda, mas se Deus então quiser. vá, Matheus, engata, viu? Então, assim, corre atrás, Matheus. Matheus, Porque- ali você vai sentir o que é o amor na sua maior dimensão. É uma coisa que você não consegue explicar, não tem explicação a paternidade, a maternidade. Eu acho que ali é a plenitude, né, do amor, talvez o amor mais próximo que Deus Incondicional, pode ter isso. em relação a nós. Exato, E eu acho que é nesse momento que você se realiza como homem e como mulher. sem né? dúvida. Você tendo um filho ali é algo realmente que eu não tem como explicar. Não tem, A gente é só quer viver. explicar, mas não É tem viver. como explicar, né? Mas você foi muito feliz na sua colocação. Acho que é o amor de um pai, de uma mãe, né? Eu digo como mãe, certamente. O Sim, pai é sim. igual por um filho é o que mais se aproxima do amor de Deus, Com certeza. né? Um Realmente. amor puro, genuíno e um amor incondicional. É aquele amor que você dá à vida, Exato. né? É isso. E falando um pouco em Deus, eu queria saber o que a fé e a espiritualidade da senhora tem importância na vida da senhora. Mateus, sem Deus eu não sou nada. Nada, absolutamente nada. Eu venho de uma família, né, de católicos, não praticantes, mas eu, desde o início, sempre estudei em colégio de irmãs de caridade, então fiz toda a minha vida, o início da minha vida acadêmica, pré-escola, Fundamental 1, Fundamental 2 no Colégio Notre Dame. Depois não tinha ensino médio no Notre Dame, eu fui para o Colégio São Gonçalo, e que também é um colégio de... Sim. Eu estudei no São Gonçalo. Tinha aquela É, musiquinha. católico. Qual é essa Eu música? também estudei no São Gonçalo. Na minha época, essa música é todo recreio. Qual é essa música? Aquela música do intervalo, né? Que é todo... quem estudou no Colégio Salesiano São Gonçalo, você conhece. né, Mas Gina? olha, Não, eu estudei muito tempo antes de você, né? Entendi. As mulheres tinham que fazer prova para entrar no São Gonçalo, porque uma era escola. só de meninos. Era o Coração de Jesus, que Coração era de só de Jesus, meninas. Notre Dame e DASA, meninas, São Gonçalo de meninos. E o ensino médio, que na época a gente chamava de... Como é que era? Ensino do... Ai, agora esqueci. Segundo grau? Segundo grau, a gente chamava de segundo grau. Segundo grau, a gente tinha que fazer prova para entrar ou no São Gonçalo ou na escola técnica, que eram os dois que tinham. Você lembra Mas- da música, Gina? Cara, eu não tô Eu lembrado também não lembro dessa música, eu não Quem tocava estudou aí música no... entre em 2010... Mas assim, a- Aí, ó, Opa, pegaram Cara, a música. eu acho que é isso aí. é mesmo. essa? Pegaram a música. Coloca essa música aqui no Essa aí é microfone Take pra My galera Breath ouvir. Pega Away. aí, celular. Mas não é possível que isso aqui Tocava tocava lá no essa- São Gonçalo. Mas tocava sem a voz da mulher, tocava só o... Jura? Essa Take My mesmo. Breath Away. Essa música acho que ganhou até a Oscar A de melhor assessoria da senhora música. já sabe da música. É, viu? sabidinha, essa menina é danada.
Ai, ai, Mas mas vocês só me não fizeram sabe uma boas. pergunta. Ah, o que que é a fé para mim, né? Então, Exatamente. assim, eu não consigo me imaginar sem Deus na minha vida. Eu não consigo imaginar. Eu sou uma pessoa que, hoje, por exemplo, eu saí de casa, eram 4h35 da manhã, para ir rezar o terço lá no Rincão do Senhor com o Padre Ivan. Aí rezamos o terço até das 5 às 6h20, mais ou menos. E aí depois foi a missa. Mas não consigo me imaginar sem Deus. É, a vida fica completamente vazia e faltando alguma coisa, né? Então, eu sou devota de Nossa Senhora das Graças, que é uma Nossa Senhora que se celebra no dia 27 de novembro, 4 dias depois do meu aniversário. Eu sou de 23 de novembro, e já tenho diversas bênçãos e graças de Nossa Senhora das É, Graças na minha vida. eu também sou devoto, inclusive meu filho nasceu no dia 27 de novembro, Aí, dia de ó, Nossa Senhora Nossa das Senhora das Graças. Graças, também chamada de Nossa Senhora da Medalha Exato, Milagrosa, é não muito é? legal. Deus, ele preenche um espaço na vida da gente que somente ele consegue, né? Somente Não, ele. não há dinheiro, não há Poder, poder, dinheiro, é, título, nada. nada, é Realmente. somente Deus. E Natasha, ao final da vida pública da senhora, qual é o legado que você gostaria de deixar? Ah, olha, aí eu já pensei nisso. Eu falei, olha, eu quero ser conhecida como a Ana Creche, a que fez mais creches em Mato Grosso, aquela que conseguiu fazer com que Mato Grosso saísse da lista dos estados que mais mata mulher no Brasil, aquela que conseguiu trazer a educação para um patamar que realmente transforma a vida das pessoas, aquela que fez infraestrutura para esse estado maravilhoso, para escoamento desses grãos, que esse estado continue pujante, crescendo e levando o nosso nome para o mundo, que a gente e precisa isso. O agronegócio dá muito orgulho, acho que para todos Com nós. certeza. E é importante que a gente dê infraestrutura para isso, seja com estradas, seja com hidrovias, seja com ferrovias. Tem que existir esse escoamento, essa logística para levar o produto, agroindustrializar isso aqui, trazer renda para a nossa população, fazer a ferrovia passar por Cuiabá. Então, assim, eu quero, é esse legado. Quero deixar o legado de que a primeira mulher que governou esse estado revolucionou e colocou as pessoas no centro do debate. Doutora, e agora falando um pouco sobre as mulheres na política, né? As mulheres na política vêm crescendo a cada dia, Jason, né? Dados daí da última eleição, da eleição passada, da vereança, para essa última eleição de vereadores, em porcentagem, cresceu 58% o número de mulheres nacionalmente eleitas, né, nessa última eleição. Qual conselho a senhora daria para as mulheres que querem entrar na política? Que elas entrem, que não tenham medo, que se joguem realmente na política, porque que a vida que é da gente é coragem. Já dizia Guimarães Rosa, né? A vida aperta, afrouxa, esquenta, esfria, inquieta e desaquieta, mas o que ela quer da gente é coragem. Nós só vamos poder realmente transformar, mudar a política pública a partir do momento em que a gente estiver lá. Aqui em Mato Grosso, 52% dos eleitores são mulheres. E a gente não tem essa representação. A gente tem uma deputada estadual, tem agora uma senadora, mas porque assumiu ali Sim, como primeiro Margarete, né? suplente. Nunca tivemos uma governadora, nunca tivemos uma prefeita em Cuiabá. Então, assim, na capital. Então, nós precisamos realmente de mais representatividade. O olhar feminino, a perspectiva que a mulher olha é muito diferente. Mas eu não quero fazer um governo jamais só para mulheres, muito pelo contrário. Nós precisamos dos homens estando ao nosso lado, porque é só assim que a gente vai fazer realmente um Estado mais justo, um Estado que seja economicamente muito mais forte, um Estado sustentável, homens e mulheres juntos em prol do desenvolvimento econômico do nosso Estado, fazendo aí distribuição de renda e inclusão social. É só assim que a gente vai conseguir realmente avançar e nós temos tudo para ser o estado assim mais cobiçado do nosso país, porque a gente tem belezas naturais, a gente tem extensão territorial, a gente tem um solo maravilhoso, a gente tem um povo muito acolhedor. A gente só precisa realmente
priorizar. Política é prioridade. E precisa ser priorizado áreas realmente que vão fazer a diferença na vida das pessoas. Pois é, Matheus, estamos chegando ao final Finalmente, do né? nosso podcast, né? Exato. Mas antes, Natasha, nós consideramos a senhora uma das maiores do estado. E eu gostaria que a senhora pudesse convidar alguém para estar aqui sentado conosco. Quem a senhora considera um dos maiores do estado para estar aqui? Um dos maiores do estado. Olha, o estado tem grandes nomes, né? Vejo aí grandes nomes. Acho que um grande nome do estado foi minha mãe, a primeira mulher eleita senadora, né, em 2002, quer dizer, tem pouco mais de 20 anos. Mato Grosso elegeu a sua primeira e única até então, né, que depois teve a Selma, mas infelizmente foi cassado. Minha mãe, eu acho que é uma maior do estado. O deputado Wilson Santos considero também um grande defensor da justiça social, da diminuição das desigualdades, uma pessoa que sempre esteve ao lado ali dos mais vulneráveis. Considero também um grande do Estado, um dos maiores do Estado. O governador, senador e ministro Blairo Maggi, eu acho que foi também uma pessoa que transformou aí o nosso Estado. O senador e ministro Carlos Fávaro, também um grande político, tem feito muito, tem trazido demais de contribuição aqui para o nosso estado. Eu, assim, só de falar me dá palpitação de ver a Embrapa aqui na Baixada Cuiabana. Isso vai fazer com que a Baixada realmente traga à tona todo o seu potencial. Então temos aí muitos maiores, né, para trazer. Por último, Jason, e não menos importante, já que a Natasha falou vários nomes, eu queria saber como que tá a chapa do PSD Mato Grosso, né, de estadual, federal, como que tá as articulações ali dentro do partido, né, E gente? também eu queria saber se já tem um vice ou uma vice em nome aí, doutora Natasha. Então, vamos por partes. Então, com relação à chapa de deputados federais e estaduais, ela está sendo construída, né, no PSD. Temos grandes nomes aí, o deputado Wilson Santos, Rafaela Fávaro, né, comandando aí. Esteve aqui no nosso podcast. Então, são pessoas extraordinárias e que têm feito aí bastante, que estão com muita disposição para tocar esse projeto e para fazer realmente uma gestão ali na Assembleia Legislativa, uma gestão que faça pelo Mato Grossense. Com relação à chapa de federal, tem alguns nomes também, nomes fortes aqui do nosso estado. Temos aí o Irajá Lacerda, da região de Cáceres. Temos o procurador Mauro, que é uma pessoa assim, extraordinária. Olha, como é bom tê-lo por perto, uma pessoa realmente fantástica. Flavinha, que é uma mulher também lá da região de Colíder. Temos a Sara, de Tangará da Serra. Temos a dona Neuma, de Rondonópolis. Então, assim, a chapa realmente está... não, dona Neuma não é do PSD, desculpa. Dona Neuma é do PV. Desculpa. Mas é que faz parte aí, né, do nosso arco de alianças. Então, está sendo construída e com muito cuidado, com muita atenção para que seja realmente uma chapa que vá fazer a diferença no Congresso Nacional. E, por último, com relação ao meu vice, ainda não começamos a discutir, tá? Houve, então, a política é a arte do diálogo, é a arte do entendimento, é uma construção coletiva, mas não temos ainda a definição do vice. Tem um furo de reportagem aí, Jason, que tem uma conversa que o vice da senhora poderia ser do Partido dos Trabalhadores. Tem essa articulação ou ainda... Não. E o Partido dos Trabalhadores, ele, a princípio, não solicitou isso e isso não foi colocado ainda, não. Matheus, agora sim, estamos chegando ao final do nosso podcast. E antes, eu gostaria que a senhora pudesse deixar uma mensagem para os nossos ouvintes e telespectadores. Bem, gente, eu sou a Natasha Slesarenko, sou uma médica, uma cuiabana, apaixonada por gente e que quer servir. A missão de um médico é servir. A missão de um político deve ser servir também. O político é um servidor público. Eu estou me colocando à sua disposição para servir, para cuidar de você, para cuidar do nosso estado. Quero fazer de Mato Grosso um grande estado.
Quero fazer de Mato Grosso um estado que não deixe nenhum mato-grossense para trás, que faça uma política inclusiva, uma política que tenha que contemple desenvolvimento socioeconômico, que isso é importantíssimo e que temos que fazer cada vez mais, mas sem esquecer dos mais vulneráveis, fazendo distribuição de renda e inclusão social. É isso. E nós aqui, doutora, queríamos agradecer a senhora, né? É uma honra, uma satisfação ter a senhora aqui. Veio um pouquinho falar sobre a sua vida, sobre seus projetos, né? Para nós é com muito orgulho, né, Com Matheus, certeza, uma satisfação. ter aqui para poder conversar um pouquinho mais sobre você. E é isso aí, pessoal. Estamos indo aí pro finalmente, né, do nosso 33º episódio. Queria agradecer a todos que estão nos acompanhando agora e pedir novamente que siga lá nossas redes sociais, Maiores do Estado Podcast, que contribuam com o crescimento, né, do nosso trabalho, que é trazer para vocês grandes personalidades políticas do Estado de Mato Grosso. E lembrando sempre que o Maiores do Estado também é um veículo de comunicação lá no maioresdoestado.com.br, onde você vai ficar informado. Né, Jason? É isso, gente. Nosso muito obrigado. Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus. Valeu, tchau! Até mais.